Olá pessoal, boa noite. Como vocês estão? Espero que todos muito bem, graças a Deus. Então hoje a gente vai começar a falar sobre parábolas. Existem muitas parábolas na Bíblia e elas estão contidas no Novo Testamento, certo? Vamos passar muito tempo aqui conversando sobre elas. E cada uma delas traz uma mensagem muito bonita, lembrando que foi no decorrer das parábolas que Jesus se comunicou, passou mensagens muito importantes. E nós vamos começar entendendo o que é uma parábola, certo? Uma parábola é uma história, certo? Uma história curta, uma história que traz analogias, certo? Vamos tentar, buscar entender essas parábolas e aplicá-las no nosso dia a dia, ok? A parábola é um recado. Jesus, ele veio até a Terra e ele se comunicava através dessas parábolas para passar mensagens relativas ao reino de Deus. Tudo aquilo que era dos princípios contidos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que não tem nada de velho, ele sempre está atualizado, ele é contido em muitos princípios, certo? Os princípios estão contidos no Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele traz, dentre muitas outras mensagens, as parábolas que ocorreram no período em que Jesus esteve aqui entre nós, tá ok? Mas nem todos entendiam essas mensagens através das parábolas que Jesus falava, nem mesmo os seus discípulos. Muitos deles perguntavam: Senhor, mas por que o Senhor está dizendo isso? O que significa isso? Então nem eles, que conviviam, que passavam dias e noites junto a Jesus, conseguiam compreender as parábolas. Então nós vamos aqui humildemente tentar entender isso e passar para vocês essa mensagem tão bonita que estava lá nas parábolas que Jesus sempre colocou à nossa disposição. E quem não entende esse recado? Quem não entende o recado que está na parábola que Jesus fala? É porque não tem Deus no coração? É porque não consegue vislumbrar a mensagem que estava contida nela? É mais ou menos por aí, Porque nem todos conseguiam compreender. Então não significa que a pessoa é burra, não é isso. Significa que a pessoa não estava com o coração puro, com o coração limpo, com a mente limpa, para poder compreender a mensagem. Isso pode mudar, As pessoas compreendem e não compreendem, ou não compreendem e compreendem. Existe esse período de adaptação e de compreensão, tá? Quando a gente faz uma analogia numa história, a gente consegue compreender melhor, certo? Quando foi que a gente começou a entender que uma parábola era uma mensagem que nem todos compreendiam? Quando a gente leu através dos apóstolos, E na Bíblia tem no Novo Testamento 4 apóstolos que falavam sobre essas parábolas, sobre o tempo que Deus mandou Jesus aqui e ele conversava com a gente através de parábolas sobre o reino. Então lá no Novo Testamento nós temos São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Eles falam cada um da sua forma de ver a parábola, certo? Não significa que cada um entendeu igual ao outro, mas diante do momento que a gente lê cada uma delas, a gente vai compreender que a mensagem foi passada. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Essa parábola, ela está em Mateus, capítulo 13, versículo do 24
ao 30, certo? E aí, vamos começar a ler. Começa assim: Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Gente, o que é uma semente? Semente é uma coisinha bem pequenininha que a gente vai plantar. Para a gente poder colher o que foi plantado ali, a gente tem que esperar um período. E no final desse período a gente vai colher. Vai colher o quê? O entendimento. No caso de uma planta, a gente vai colher os frutos, né? Se fizermos uma analogia, a semente, certo? Ela é a sabedoria. Ela vai ser plantada, vai ser regada, adubada e no final eu vou colher os frutos que eu vou praticar e transbordar e passar para frente o entendimento, certo? Quando a gente entende que Jesus veio e disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Vamos pensar, eu sou uma pessoa, vamos considerar aqui uma mulher, um homem, né? Vamos fazer essa ligação. Eu sou uma pessoa que sou semelhante ao reino dos céus. Porque eu plantei a semente no campo. O reino dos céus, esse campo enorme, precisa ser semeado, precisa ser entendido, precisa ser adubado, precisa ser regado, precisa ser conhecido, porque se a gente não conhece a terra, não conhece a semente, não conhece quanto tempo a planta leva para crescer, se ela precisa de mais ou de menos água, como é que eu vou fazer aquela semente crescer e depois produzir frutos? Então, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Semear significa plantar e a gente só colhe se planta, certo? Entretanto, continuando, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Nossa, chegou um inimigo do homem, que também é inimigo do reino dos céus, e jogou o joio no meio do trigo. Como que o trigo vai conseguir respirar e a sua planta crescer para no final eu colher o trigo? O joio, para quem não sabe, ele é uma semente que atrapalha a criação, o crescimento da outra semente. Ela vai tomando, né, o espaço e a semente do trigo ou qualquer outra semente, ela não consegue ter espaço para poder colocar suas raízes e sair crescendo. Aí o inimigo chegou e plantou o joio ali no meio do trigo, porque ele não queria que a palavra de Deus fosse adiante. Ele não queria que a gente propagasse o reino dos céus para todas as pessoas. Então, quem é o inimigo? É ele mesmo, é o Satanás. Então, ele veio, jogou o joio no meio do trigo, não queria que as pessoas descobrissem o reino dos céus, não queriam que as pessoas aprendessem sobre Deus, entendessem que Ele está aí, que Ele nos fez em imagem e semelhança, que Ele nos colocou para crescer, para evoluir, para produzir, para reproduzir. E foi isso. E foi, seguiu seu caminho, jogou o joio e foi-se embora. Mas, continuando, assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu.
Ainda que o joio estivesse lá, o trigo conseguiu crescer. Talvez não tão bonito, tão resplandecente, tão vigoroso, né? Com as folhinhas, com todo o trigo dentro, né? Das suas hastezinhas. Ele não conseguiu crescer tanto, mas ele cresceu. E aí, com ele veio o joio estava do lado, ok? Aí, os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde veio o joio? Os empregados foram lá saber, né? Como foi que apareceu esse joio aqui? A gente plantou trigo, era para ter só o trigo. Infelizmente, aconteceu que o joio foi plantado junto. E os empregados foram saber, né? Como é que ia fazer. Mas, senhor, o senhor não plantou semente boa? Olha aí, estavam duvidando que o que foi dito pelo homem que plantou a semente não era verdade, não era bom, não era certo, duvidando que Deus realmente é quem é, faz o que faz, certo? Aqui pairou a dúvida: será que Deus existe? Será que realmente Ele está aí para seguir conosco? Será que foi Ele quem nos criou? Será que foi Ele que nos deu tudo isso? Será que realmente é verdade que Ele existe? Essa dúvida foi plantada, né? E aí, o dono da plantação disse, ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então, os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Olha aí, será que ia dar certo? O trigo estava lá crescendo junto com o joio. Vocês acham que se tirar o joio, o trigo vai ficar parado? Ele vai viver? Ele vai continuar crescendo? Para quem tem um pouco de entendimento, vai entender que se você arranca um, o outro vem junto, né? Então eu ia perder o trigo tentando tirar o joio. Muitas das vezes a gente coloca a palavra de Deus e as pessoas não querem escutar, as pessoas não querem entender, acham que é bobagem, acham, isso aí não vale nada. Não, vamos conversar sobre outro assunto. Aí acaba querendo tirar o trigo junto com o joio e mistura tudo e acaba que não dá em nada, né? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele e o trigo. Olha como ele foi sábio. Imagina, ele ia perder toda a plantação dele dessa forma. E quando você semeia, ainda que tenha um joio, você vai levando, né? O que você pode tirar sem prejudicar o trigo, você vai e tira. Mas aquilo que você não pode tirar, você deixa. Por quê? Muitas das vezes a gente quer tirar o mal à força. Quer tirar o mal tentando deixar só o bem. Quer tirar o mal tentando fazer com que a planta continue crescendo. Mas entendam que muitas das vezes um caminha ao lado do outro, mas somente o bom vai crescer e vai vingar. Continuando, o Senhor disse a eles: deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa é a parte mais bonita da história. Por quê? Porque é aqui que Jesus fala: olha, não tem importância se o joio está ali do ladinho do trigo crescendo junto. O trigo,
vai continuar crescendo, porque ele é forte, porque a palavra de Deus não morre, a palavra de Deus está escrita, a palavra de Deus é vivida, não tem quem tire. Se você a tem no coração, se você a tem na alma, no espírito, não há quem possa tirá-la. Com relação ao trigo que estava junto ao joio, o que podia fazer? Não podia arrancar nem o joio, porque prejudicava o trigo, e nem deixar que ficasse parado lá. Você tinha que adubar, tinha que colocar água, tinha que ficar cuidando até que chegasse a época realmente da colheita. Quando Jesus falou, deixa eu ir até a colheita, porque quando for a hora de colher, vamos separar realmente um do outro. E aqueles que ficaram, o trigo, aquele que permaneceu, aquele que teve fé, que continuou, que seguiu em frente, fortalecido, vai estar junto a Jesus. No fim ele diz, né? Primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Por que queimado? Porque só o fogo iria limpar com toda certeza o que é mal. E o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Essa analogia diz que Jesus vai pegar o trigo, a boa semente, aquela que produz, aquela que passa à frente, aquela que vinga, certo? É ela quem vai estar junto a Jesus. É nisso que nós temos que colocar nosso pensamento, certo? E aí, se eu me entendo como trigo, eu entendo que eu estou fazendo a coisa certa, né? Eu estou crescendo, eu sou uma semente boa no campo, certo? Mas vocês também têm que entender que Jesus coloca essas parábolas, que é para a gente poder entender que nem todos querem ser trigo, mas a gente tem que continuar vigiando, certo? Vigiando por quê? Porque quando a gente está no campo, como semente plantada e crescendo, nós estamos expostos. No caso do trigo, exposto ao vento, exposto ao sol, exposto às tempestades, né? Exposto a alguém vir e arrancar. Mas fazendo analogia ao homem, aquele que está no dia a dia da sua vida, fazendo as coisas do jeito que são para ser, né? Corretamente, de acordo com o que Deus deixou para nós fazermos e o que Jesus deixou descrito nas parábolas, no novo evangelho, né? No Novo Testamento. Então ele diz, vigiai e orai. Jamais esqueçam disso. Vigiai e orai está em Mateus 26, 41. O que ele diz em vigiai e orai em Mateus 26, 41? Diz assim: quando Jesus estava orando no Getsemane, ele disse assim: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza estará preparado, mas a carne é fraca. Jesus tem uma palavra linda para cada coisa, né? Para cada atitude, para cada pensamento. Então, quando eu estou no campo semeando, colocando a semente, plantando sabedoria, certo? Eu tenho que cuidar, vigiar e orar, porque o espírito é forte, mas a carne, ela é fraca. Vocês lembram que Jesus foi tentado 40 dias no deserto. E ele saiu de lá pronto para confirmar que nós somos filhos de Deus, que nós temos aqui um propósito na vida.
que é disseminar o reino de Deus. É nele que a gente tem que confiar, é em Jesus, é em Deus, certo? E como está o nosso relacionamento com Deus? Nós temos que vigiar, orar, jamais deixar a nossa lamparina apagada, porque é na escuridão que aparecem as tentações, não é? Vão aparecer complicações, tretas, problemas todos os dias, todos os dias. Mas lembrem-se, todos os dias nós estaremos firmes e fortes, vigiando e orando, seguindo em frente, certo? A gente tem sempre que lembrar, vamos desfrutar, mas sempre em vigilância. A vigilância é cuidado. Se você tem algo e é muito, muito importante para você, Jesus é muito importante para mim. Então, Ele é muito importante para mim, então eu vou vigiar e orar. E você sempre estar atenta, para que possa sempre estar dentro de mim o seu Espírito Santo. Certo? Ele fala também nessa última passagem, né, que ajuntar o joio, ele vai mandar os ceifeiros dele. Quem são os ceifeiros? Os ceifeiros são os anjos. Eles vão pegar o que é ruim, separar e pôr no fogo. E vão pegar o que é bom e levar junto para Jesus. Certo? Esses são os ceifeiros. E lembrar, além de vigiar e orar, lembrar também que não é para dormir sem o Espírito Santo. Todos os dias, antes de dormir, fale com Deus, converse com Ele, certo? Tenha sempre o seu azeite guardado, preservado, para que nunca se apague a lamparina, a sua lamparina de luz, de Espírito Santo, certo? Nós viemos aqui para cumprir o que Deus nos deixou como propósito, de propagar a mensagem do reino, certo? De seguir adiante. A sua fé, ela tem que ser renovada todos os dias. Lembrando que só Jesus salva. A nossa fé tem que ser vigorosa, certo? Entendendo que nós somos uma semente também. Essa semente, ela tem que prosperar. Essa semente tem que falar de Jesus. Tem que mostrar para o outro que Ele existe. E no final vamos fazer uma colheita, certo? Essa colheita é para Deus. É a sabedoria dos ensinamentos de Jesus, dos princípios que Deus nos deu para seguirmos, que vai fazer e manter a nossa fé viva, certo? Então, é isso. Hoje, eu lembro mais uma vez a vocês que nós vamos trabalhar por um bom tempo as parábolas do reino. Hoje nós tratamos da parábola do joio e do trigo, que está em Mateus 13, 24. E no final eu vou sempre lembrar vocês uma passagem que vai fortalecer o entendimento, né? E hoje é Atos, né, que também está no Novo Testamento, Atos 18, versículo 9 a 11, que diz: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu sou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. E é isso que a gente vai fazer, ensinar a palavra de Deus ao povo, humildemente. Espero que vocês tenham uma excelente noite e que amanhã comece mais um dia de muita prosperidade, de muito amor, de muita saúde para todos. Graças a Deus. Boa noite.